Tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nossa aula com matemática, tá? Nós vamos ficar nesse formato porque eu tive alguns problemas para reproduzir, tá? Para deixar a tela grande para vocês. Mas nesse tamanho acho que tá bom para vocês verem, tudo bem? Então vamos para nossas atividades, certo? Lá na página 82 de matemática, nós vamos fazer esse exercício da pintura do cachorro. Então, essa pintura que vocês estão vendo foi feita pelo Gustavo Rosa, o nome do pintor, tá? E a partir dessa imagem aqui, dessa pintura, nós vamos fazer vários exercícios. Antes de eu explicar os exercícios, nós vamos visualizar esse rodapé que eu deixei um pouquinho maior para que a gente possa ler, tá? E nesse rodapé, nessa descrição, nós vamos observar o nome do pintor. Primeiro vem o sobrenome, né, Rosa, e depois o primeiro nome dele, que é Gustavo. Depois, o nome da pintura, que se chama Cachorro, o ano que foi feito, que foi 2009, e a forma que é feita. Então, essa pintura é óleo sobre a tela. E as dimensões que essa pintura tem na forma original. Então, a pintura original de Gustavo Rosa, essa pintura, o tamanho dela é 70 centímetros por 70, então é 70 de cada lado. Depois que nós sabemos essa descrição, observamos bem a pintura do Gustavo Rosa, nós vamos responder a primeira questão, a questão A. Qual é o nome dessa obra? Então, vocês prestaram atenção no que eu falei sobre a descrição? Quem prestou atenção vai saber o nome da obra. Então, vocês irão colocar a resposta embaixo. Lá na B, é uma resposta pessoal, porque vocês irão colocar o que chamou mais atenção de vocês nessa pintura. Então, vai ter gente que falou que chamou mais atenção foi os desenhos que tem no corpinho do cachorro, foi as cores, o jeito que ele desenhou o cachorro, as formas geométricas que tem no cachorro. Então, pode ser várias coisas que chamou mais atenção de vocês, tá bom? E depois, aqui no exercício 2, vocês irão pintar as formas geométricas que estão no corpo do cachorro. Então, vocês pegarão, por exemplo, nessa primeira imagem, vocês podem pegar o lápis de cor vermelho e pintar somente os triângulos que estão dentro do corpo do cachorro. Então, nós já estudamos como que é o triângulo, como que é o retângulo, quadrado, círculo. Então, agora fica mais fácil para a gente identificar, né? Observar onde está o triângulo, onde está o retângulo. Lembrando que duas formas geométricas juntas podem formar outra. Como assim, professora? Aqui nesse corpo do cachorrinho tem um triângulo e uma outra forma geométrica que a gente não estudou, né? Essas duas juntas, elas formam uma outra forma geométrica. Então, na hora que vocês forem pintar, prestem muita atenção nessa junção das formas que podem formar outra forma geométrica, tá? Aqui embaixo vocês farão a mesma coisa, só que agora vocês pegarão um lápis azul. Aqui em cima era vermelho no triângulo, embaixo aqui no retângulo vocês irão pegar um lápis azul e pintar todos os retângulos. Lembrando que fora do cachorro também é uma forma geométrica, aquele contorno que está dando o corpo dele, né? Que está em volta do corpo dele também é uma forma geométrica. Bom, agora que vocês já pintaram as formas geométricas dentro do corpo do cachorro, já viu a pintura original do Gustavo Rosa, vocês farão o desenho de vocês. Vocês podem pegar uma régua e desenhar formas geométricas planas dentro do corpo do cachorro. Então, vocês podem fazer quadrado, podem fazer triângulo, retângulo, tá? Todas as formas que a gente já viu. Porém,
não pode repetir as formas geométricas que a gente já estudou, né? Que são essa do retângulo, essa do triângulo e até mesmo a original, com a mesma pintura, os mesmos desenhos. Vocês farão a de vocês. Então, depois que vocês farão a forma geométrica em todo o corpo dele, vocês virão pintar da forma que vocês acharem mais bonito. E depois que vocês pintarem, desenharem, vocês vão colocar o nome de vocês e o nome que vocês darão à obra de vocês. Então, lembra da descrição que nós vimos aqui do Gustavo Rosa, que ele colocou o sobrenome, o nome e o nome da obra e o ano que ele fez? Vocês farão a mesma coisa com a pintura. Vocês colocarão o seu sobrenome, escolhe um sobrenome de vocês, depois colocarão uma vírgula, o seu primeiro nome, o nome da obra que vocês irão colocar. Vocês podem colocar o mesmo nome da obra anterior, cachorro, ou vocês podem inventar outro nome, cachorro colorido, as formas geométricas, aí vocês farão de acordo com o que vocês acharem melhor. E o ano que vocês fizeram, né, esse desenho, essa releitura da obra do Gustavo Rosa. Então, por exemplo, se eu fosse fazer o meu cachorro, eu colocaria triângulos, retângulos, pintaria de amarelo e vermelho. E aí eu colocaria Barbosa, vírgula, Ádila, cachorro colorido, que seria o nome da minha obra, e o ano que eu pintei, o ano dessa obra, que seria 2020, tá? E aí vocês farão a mesma coisa, só com as informações de vocês, tá bom? Aí pede ajuda para a mamãe, para o papai, para quem está ajudando vocês, o irmão, para escrever essas informações. Bom, depois que nós fizemos as atividades das formas geométricas, vamos fazer uma atividade dos numerais de ordem crescente e ordem decrescente. Lembra que nós estudamos que a ordem crescente é do menor, número 1 aqui no caso, até o maior, que nesse primeiro quadrado é o número 30. E a ordem decrescente, que é do maior, aqui no caso o número 30, para o menor, que é o 1. Então, tem até aqui as colunas para representar que a ordem crescente é do menor para o maior e decrescente do maior para o menor. Então, observem bem essas tabelas de ordem crescente e decrescente, para que a gente possa fazer o exercício seguinte. Observaram? Viram? Tem algum número que você não reconhece? Vamos então falar juntos os números, os numerais? Vamos falar da ordem decrescente, que é a gente não fala muito, né? Sempre quando a gente vai repetir, a gente vai falar a ordem numérica, sempre é da ordem crescente. Vamos hoje fazer da ordem decrescente para a gente ver se realmente a gente sabe os números ou só decorou a ordem. Vamos ver? Então, vamos lá. 30, vocês falam primeiro que eu, e aí depois eu falo depois, para ver se vocês estão sabendo. Aí depois vem o 29, depois 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 13, 12, 11, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, quem conseguir responder primeiro que eu é porque já sabe o nome de cada número e já sabem qual que é a ordem crescente, qual que é a ordem decrescente. Aqueles que não souberam falar algum dos números, precisa estudar mais a tabela dos numerais, tá bom? Bom, sabendo disso, das ordens crescente e decrescente, nós vamos colocar os números que faltam dentro desses quadrados. Lembrando que cada sequência ela tem uma ordem. Então, vai ter sequência aqui. Lembra do que é sequência? Que a gente estudou antes. Então, só que antes nós vimos sequência de formas geométricas, né? E agora nós vamos ver a sequência por números. Então, vai ter sequência que nós vamos completar, que os números estão de forma crescente e decrescente, está pulando de 1 em 1, ou pode estar pulando de 2 em 2. Então, pode ser que alguma alternativa aqui peça para que você complete uma sequência que está pulando de 2 em 2. Então, seria 2, 4, 6 e assim por diante, né, na forma crescente. Então, vamos observar cada alternativa aqui que nós teremos que completar. Então, o primeiro número aqui não tem, só temos o segundo e o terceiro e esses dois restantes. E aí nós temos que saber se está na ordem crescente, do menor para o maior, se está na forma decrescente, né, que é o maior para o menor, e se está pulando de 1 em 1 ou de 2 em 2. Então, aqui nós vimos que primeiro vem o 20, depois o 21. Então, quer dizer, está primeiro vindo do menor para o maior. Então, está de forma crescente. Está pulando de 1 em 1. Então, é o 20, depois o 21, depois o... E assim completando as lacunas. E aqui, quem vem antes do 20? Aí vocês irão colocar aqui. A segunda alternativa que nós teremos que colocar também, nós vamos ver se está na forma crescente, do menor para o maior, ou decrescente, né? Do maior para o menor. Então, aqui tem o 20 depois o 18. Tá crescente ou decrescente? Bom, depois que vocês viram isso, vamos ver se está pulando de 1 em 1 ou de 2 em 2. Então, 20. Aí aqui tem o 18. Qual número que vem antes do 18 e depois do 20? E aí vocês irão completar. Na C, não tem os primeiros números, só tem os últimos. Então, aí ó, tem o 9, o 11 e o 13. E nós vemos que aí não tá pulando de 1 em 1, porque se tivesse pulando de 1 em 1 seria 9, 10 e 11. Então, está pulando de quantos? Vocês vão ver. 9 para chegar no 11, vamos lá, 9, 10, depois 11, 11, 12, e assim, então quer dizer que eles estão pulando em uma ordem. E está na forma crescente ou decrescente? Bom, depois que vocês souberem, completa as primeiras lacunas, os primeiros quadradinhos aqui. A mesma coisa vocês farão com a D, tudo bem? Agora, na 2, crie uma sequência de números para o seu colega completar. Você vai completar a sequência que ele criou. Então, caiu meu lápis. Então, pessoal, vocês criarão uma sequência que está entre o 1 e o 30. Pode ser na forma crescente, decrescente, pulando de 1 em 1 ou
pulando de 2 em 2. Então, você pode deixar para ele completar um quadradinho, ou 2, ou 3, tá? Só não vale copiar do exercício 1 que a gente fez, tá bom? E aqui tem um pouco da explicação que eu já fiz para vocês da ordem crescente e da ordem decrescente, tá bom? Esse exercício é um pouco mais complicado, por isso que eu deixei esse exercício para o final, tá bom? Do nosso livro. Então, é normal se vocês se sentirem um pouco confusos, se vocês quiserem voltar um pouco a explicação para entender melhor, ou pedir ajuda para a mamãe e papai para completar os números, vocês podem. Ou até mesmo pegar a ficha numérica, tá bom? Que está na pasta de vocês para completar, vocês podem. Encerrando matemática, vamos para natureza e sociedade. Bom, nós completamos o nosso livro 1 de natureza e sociedade, agora nós vamos para o nosso livro 2. Então, é um novo livro de natureza e sociedade. Então, nós vamos começar um novo capítulo, capítulo 6, lá na página 10. O que nós vamos falar nesse capítulo? Nós vamos falar um pouco sobre o cuidado do lugar onde vivemos, né? Então, aqui está pedindo para que a gente leia esse texto. Então, eu vou ler, vocês vão acompanhar, tá bom? Todos os dias, Henrique vai a pé para a escola na companhia do seu pai. No caminho, eles atravessam a rua na faixa de pedestres. Toda sexta-feira, Henrique toma uma vitamina de frutas antes de entrar na escola e sempre joga o copo de plástico no cesto vermelho de lixo. Voltando da escola, eles passam por uma praça. Nela, Henrique e seu pai encontram o jardineiro Antônio, que gosta de cuidar das plantas e do local. Então, é um pouco do que o Antônio, o que o Henrique faz todos os dias para ir para a escola, né? É um pouco da rotina dele. E aí tá perguntando, depois que a gente observou as imagens, né? Primeiro essa imagem, depois esta, o Antônio aqui jogando lixo, o Antônio passando na praça. Está perguntando quais atitudes Henrique e o seu pai estão realizando em cada uma das imagens. Então, o que eles estão fazendo em cada uma dessas 3 imagens? No dia a dia, você costuma fazer as mesmas coisas que o Henrique faz? Que é jogar o lixo, tomar vitamina, passar na faixa de pedestre. 3. Converse com o professor e os colegas sobre os quais das atitudes mostradas podem ser consideradas regras para a gente conviver, né, entre as pessoas. Então, depois que vocês irão responder isso lá na nossa aula ao vivo, né, na nossa videoaula, nós vamos ver qual dessas atitudes de Henrique pode ser considerada uma regra. Enquanto isso, vocês vão pensar no que vocês irão responder para mim. Eu vou chamar algumas crianças para responder, tá? Nós não vamos iniciar os exercícios de natureza e sociedade, tá bom? Nesse dia, nós vamos ficar só na conversa mesmo, porque já tem bastante exercício de matemática, tudo bem? Então, aqui tá as páginas que vocês terão que fazer de matemática e a data de correção. Tudo bem, pessoal? Ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.